Sasquatch Sunset é muito provavelmente o filme mais estranho de 2024 até então, e não só de 2024, tá? Dos últimos 3 ou 4 anos pelo menos, porque ele simplesmente segue uma família de pé grande. Lucas, tá, mas por que isso é tão estranho assim? Bem, digamos que o tom e a sucessão de imagens e situações que vão acontecendo com essa familhinha, meu amigo, será que você vai dar conta? Será que é o tipo de filme que você espera? Vamos debater tudo isso aqui e muito mais, e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre o estranho, o intrigante, o criativo e o que vai completamente dividir o público, Sasquatch Sunset, filme desse ano, de 2024, dirigido por Nathan e David Zellner. Eles são irmãos, tendo sido David Zellner o roteirista dessa história maluca, e o outro diretor, o Nathan Zellner, faz um dos pés grandes aqui. Sim, acredite se você quiser ou não, eles não utilizaram pés grandes de verdade na realização desse filme, né? Então o diretor faz um deles, Jesse Eisenberg faz um deles também, a Riley Keough, que também tem feito muita coisa, né, nos últimos anos, faz a fêmea. Nessa família a gente tem a fêmea, feita pela Riley Keough, você tem o macho alfa lá, o pé grande dominante feito pelo Nathan, o diretor, o Jesse Eisenberg, né, é o Jesse Eisenberg, tá certo, os atores eles somem naquelas fantasias, tá, que inclusive é muito bem feita, é aquela coisa que você fica avaliando ali, você fala, será que isso realmente não é de verdade, né? Mas, apesar deles sumirem, né, tanto no olhar quanto em alguns trejeitos ali do pé grande, dá pra reconhecer quem é o Jesse Eisenberg ali. E ele é o mais tontão dos quatro, né? E o Krzysztof Zajac faz o menininho, o filhotinho mais novo. E Sasquatch Sunset, meu amigo, é isso. Imagina você um documentário do Discovery, ou esses documentários de natureza, de animais, né, que a gente vê, com aquele tom mais sensível, mais dramático, só que sem aquela narração em off. Imaginou? Agora, ao invés dos animais, onça, leão, hipopótamo, girafa, bote os pés grandes. Tem animais ali, né, umas onças, um gambá, aparece. Inclusive, eles são incluídos de uma maneira muito intrigante, muito engraçada. Muito engraçada talvez seja forte, mas engraçadinhas, tá? Porque o filme ele tem essa pegada de comédia e dramática, tá? E aí você tem esse documentário à la Discovery, que, por exemplo, os pés grandes estão fazendo ali uma coisa bizarra, cagando, vomitando, sei lá. Ah, Lucas, acontece esse tipo de coisa? Várias vezes. É um filme que abraça a escatologia em alguns momentos. Afinal, são seres primitivos ali, são seres, né, que vivem na selvageria mesmo. Então a gente vai vendo isso. E às vezes, por exemplo, um dos integrantes ali faz uma coisa absurda em tela, e aí a câmera corta para um gambazinho olhando, ou para uma onça observando, e é um humor meio imprevisível e que definitivamente não vai pegar todo mundo, mas ele tá aqui ali. E dentro desse humor imprevisível tem umas coisas mais pastelona também, tipo o molequinho lá, o filhotinho, né? Tem uma hora que ele fica super animado porque ele acha uma tartaruguinha, ele vai dar um beijinho na tartaruga, a tartaruga morde o lábio do infeliz, né? Fica presa ali no lábio do infeliz, dá um trabalhão pra conseguir tirar, depois eles ficam, né, meio que ouvindo assim a tartaruga como se fosse um telefone e arremessam ela como se fosse um pedaço de pedra, só pra vocês terem uma noção da vibe do negócio. Entre vermos esse cotidiano, né, daqueles personagens, daqueles quatro peludão, aquela coisa, aí o alfa, né, fica com o negócio dele pra fora ali, pra tudo qualquer lado,
Pois é. Aí eles comem, aí eles vão atrás de comida, aí eles brigam. O alfa quer lá, né, coisar com a fêmea não quer. E aí fica ali, né, ele fica agressivo, ele fica revoltado. E aos poucos, o filme vai trazendo também os perigos daquele lugar, né? Será que os pés grandes estão tão seguros assim? Qual seria a época que eles estão, né? Enfim, são vários os elementos que surgem sutilmente e agregam, mesmo que há um pouco ali, a narrativa. A direção do Nathan e do David Zellner é uma direção que é muito irônica, porque a gente tá vendo essa coisa absurda, mas é filmada com um pragmatismo dramático, né? De, mais uma vez, vou repetir isso, de documentário e tal. Não importa o quão absurdo seja a situação que a gente tá assistindo. Existe ali uma sensibilidade da câmera, né? Em acompanhar os personagens. Claro que tudo é uma construção, né? Da mise-en-scène, do ambiente, que é um ambiente muito bonito. A cinematografia do filme, visualmente, ele chama a atenção. É um filme bonito, né? O trabalho de luz. Então tem várias cenas belíssimas com aqueles bichos peludos fazendo um monte de nojeira. E todos esses elementos são ressaltados pela trilha sonora, que muitas vezes é uma trilha muito sensível, né? Uma coisa com violão, com flauta. Ela intercala também, ela traz umas coisas com sintetizadores e tal, mas é uma trilha sonora que ajuda muito a conceber aquilo que a gente está assistindo, mesmo que de uma forma completamente ácida, irônica ou contraditória também. O elenco tá muito bem aqui, né? A Riley Keough, o Jesse Eisenberg, eles passaram 4 meses na floresta convivendo com o pé grande, né? Para pegar ali os trejeitos do pé... Brincadeira, né, gente? Mas falando sério agora... Mesmo eles estando por trás daquelas roupas ali, se você não sabe quem tá no elenco, não dá pra saber quem é que tá, né? Então, os gritos, os trejeitos ali, os movimentos, aquela coisa animalesca, agressiva, né? Então, há uma entrega desse elenco aqui pra trazer essa coisa genuína. Por mais que em algum lugar da sua cabeça tá, pé grande não existe, pé grande não existe, pé grande não existe, mas é convincente. Todo o contexto ali proporciona isso. Estamos falando de um filme de quase 1h30, que segue uma família de pé grande, que não tem diálogo, que é, né, uma sucessão de cenas, que obviamente não vai ser um tipo de filme que vai agradar a todos os públicos, né? Não é o tipo de filme que acontece muita coisa toda hora. Acontecem coisas que movimentam a trajetória dos personagens, que estão ali para ser um conflito, desafio, mesmo de uma perspectiva diferente do que você está acostumado. Mas sim, existem situações mais interessantes, existem situações muito mais supérfluas, muito menos equilibrada, muito mais, entre aspas, dispensáveis ali em certo nível. Eu sei que a gente precisa ver os detalhes muitas vezes para saber, conhecer melhor aquelas criaturas, mas às vezes é demais e também para o filme ganhar um tempinho, né? Ou ter uma certa redundância em argumentos, em cenas ou comportamentos desses próprios personagens. E como é um filme que tenta equilibrar a comédia e o drama, e eu acho, na minha opinião, que ele acerta em alguns momentos na comédia sim, me tirou algumas risadas, nem sempre ele acerta, e aí também é de uma complexidade, né? Algo que o humor é difícil por si só. E o drama tem momentos que ele é engajante, que ele traz uma situação tensa, uma situação triste, surpreendentemente, mas tem outros momentos que ele também passa batido, sim. Mas é um filme, é uma experiência que reflete muito sobre essa questão do instinto primitivo, a própria relação com a natureza, né? Quando não tem ser humano ali nada, né? Mesmo tendo essas criaturas, ou, melhor dizendo, o reflexo da selvageria dessas criaturas
em relação à selvageria do ser humano, esse paralelo que a gente pode traçar. Então, meus amigos, Sasquatch Sunset é uma experiência diferentona pra caramba, não tem como definir de uma outra forma. É ousada, porque não é um tipo de filme que se realiza a todo momento, inclusive o Ari Aster é um dos produtores desse filme, tá? O elenco, você tem lá o Jesse Eisenberg, o pessoal que acreditou, que tá lá atuando, que tá com aquelas roupas, mas essa originalidade que o filme traz e tirar do lugar comum, propondo ali, né, é uma produção bem realizada acima de tudo, né, bem filmada acima de tudo, é uma experiência que vale a pena caso você se proponha a isso. Eu dou uma nota 7 para Sasquatch Sunset, tá? Para mim é um turbilhão de emoções, de coisa, de melancolia, de humor pastelão e com certeza consegue matar a curiosidade de absolutamente todo mundo que sempre esperou acompanhar, ver intimamente a rotina de uma família de pés grandes. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, nessa convivência entre os nossos queridos pezões, né? O alfa, ele fica ali mais de uma vez tentando acasalar com a fêmea, mas ela não quer graça, ela expulsa ele. E os outros dois, né, o filhote e o lerdão, feito pelo Jesse Eisenberg, dão tipo um sacode ali no alfa, né, brigando, dando uma expulsada nele. E o bicho fica pé da vida, vai pra floresta, começa ali a andar desnorteadamente, até que ele encontra um cogumelo, ele degusta o cogumelo e fica maluco. Se o bicho já estava maluco, ele fica doido, começa a babar, a gritar, né, fica com o negócio, né, pra cima lá, e ele dá de cara, sabe com o quê? Com uma onça. E aí você pensa, ele vai embora. Não, ele vai pra cima da onça. Os outros três estão lá de boa. O filhotinho, né, ele começa a fazer uns barulhos ali procurando pelo alfa. Acredito que o alfa seja o pai dele, inclusive. Os três, né, vão ali procurar o alfa na floresta e eles se deparam com o alfa. Só que alfa está sendo devorado pela onça, que já tá comendo as entranhas dele ali da barriga. Já foi embora. Bem, o filme ele divide nas estações, né? Aí ele vai pro verão. Os três agora não tem o machão ali, né? Não tem o líder até então. E eles precisam se virar. Eles precisam caçar, eles precisam comer e eles conseguem aos trancos e barrancos, né? Eles pegam lá uns peixes, comem. São cenas, mais uma vez, grotescas ali, a forma como eles devoram, como eles tiram a pele do peixe. E aí, o lerdão, né? Até então ele tava de olho na fêmea, mas parece que ele não tinha muita coragem, não sei o que, até que ele cria essa coragem. Ele vai com o negócio lá erguido, vai pra cima da fêmea, a fêmea dá um apavoro nele, não quer saber do maluco, grita com ele ali que a floresta toda ouve, né? E aí é fofoca porque essas cenas são boas, porque depois da briga ali dos bichos, a câmera filma numa raposa, sei lá, num bicho, numa onça, vendo, e a carinha deles olhando assim, tipo... Sim, até os animais são fofoqueiros, até os animais gostam de treta. Bem, os três remanescentes continuam andando por aí. Detalhe, hein? A gente não vê outros pés grandes, né? A gente só vê essa família mesmo. Depois de tanto andar, eles se deparam com uma estrada. É uma estrada de chão? Mas é uma estrada. Eles ficam surtados, que é aquilo, não sei o que, e eles passam a marcar território, numa das cenas mais nojentas do filme, né? Aí faz urina, aí solta um barrão, e aí fica aquela melecada ali na estrada. Um detalhe, tá? A fêmea, ela tá grávida, muito provavelmente do macho alfa, que agora está falecido, e a barriguinha dela tá crescendo. Em um momento que os três estão ali relax, estão ali na beira de um rio, né, relaxando, aí tem um tronco enorme. E o lerdão, ele sobe nesse tronco, fica fazendo graça ali em cima do negócio, esse maluco ele cai e o tronco cai em cima dele, ele fica preso, né, debaixo do tronco, dentro do rio. Né? Então a água vai passando ali e ele tá mal conseguindo respirar. E o tronco, um tronco gigantesco em cima dele,
E aí a fêmea se desespera, o filhote se desespera, eles estão tentando ajudar, só que eles, digamos, não raciocinam muito bem, e ao invés deles estarem tirando o negócio, eles estão empurrando mais. Então, cada vez que eles empurram mais o tronco, mais o Jesse Eisenberg, o lerdão lá, vai entrando, né, na água, vai afogando, até de fato ele afogar. E é uma cena tensa ali, uma cena mais dramática, né? A fêmea ali tenta tirar a água desesperadamente, mas é um rio, né? E o rapaz não aguenta, não. A fêmea e o filhote ficam bem tristes, né? Mais tarde ali, depois de um tempo, o corpo do lerdão, né, boia ali, vai pra beira do rio. Aves começam a atacar o corpo dele, né? Já o cadáver dele. E aí a fêmea e o filhote ficam pé da vida quando vem aquilo. Inclusive a forma que eles tentam expulsar aquelas aves dos cadáveres é soltando um barrão ali simultaneamente enquanto eles andam em direção ao negócio e arremessando nas aves, sim. Restando apenas 2 agora. Entra o outono, né? Eles estão ali vagando e eles encontram uma coisa pela floresta. Um acampamento, barraca, tá vazia, tá? Mas tem coisas ali de seres humanos. Eles passam a fuçar em tudo, né? A fêmea encontra ali um rádio, começa a tocar aquela música Love to Hate You, que é uma das cenas que eu mais gosto do filme. Ela começa a chorar e ela se revolta com a música ali, com aquela coisa. E os dois começam a destruir o acampamento, urina em cima do acampamento. E nessa movimentação toda, o que acontece? A bolsa da nossa queridíssima pé grande da fêmea estoura, né? Estoura, e aí eles têm que correr ali, o filho dela, adolescente, desesperado, cata galho, bota no chão, e aí a gente vai vendo a cabeça saindo ali, o momento do parto, e a criaturinha sai. Parece um mini ET Bilu com um mestre dos magos, peludinho ali, feio que dói. E logo depois do parto, o bebezinho tá vivo, deu certo, chega uma onça prestes a atacar, que fica encarando, vai aproximando. E aí a mãe, a fêmea, corta ali o cordão umbilical, né, com um negocinho de carne ali, um negócio, joga pra onça, a onça vai catar e eles conseguem sair fugido. Chega então o inverno, aquele frio, a mãe e seus 2 filhos sendo um bebezinho, né? Eles precisam sobreviver. As condições são bem mais difíceis, né? Tem uma hora que eles encontram a galinha, roubam a galinha. Aí tem uma hora que eles se deparam com a armadilha de urso, ou seja, tem caçador por ali. E tem uma cena que eles estão dormindo no frio e o bebezinho quase morre ali, acredito que sufocado, engasgado, mas, né, a fêmea consegue ali trazer ele de volta. E eles estão passando fome, né? Ela tem que amamentar não só o bebezinho, como também o filhote lá, que sei lá se é criança, pré-adolescente, mas, né, amamenta os dois simultaneamente. E detalhe, né? A fêmea, a mãe em pé grande, ela tá triste, cabisbaixa, né? Parece que ela tá mais magra também, você fica com uma dó. E eles andam e andam e andam, é só essa opção que eles têm. Até que eles chegam num lugar, no que parece ser uma cidadezinha de interior, lojinhas e tal, só que detalhe, tá? Esse filme traz eles tendo contato com coisas humanas, mas não traz os humanos, tá? E eles se deparam com essa cidadezinha, tá vazia e tem uma estátua enorme de pé grande, como se fosse a atração do lugar, como se fosse uma coisa lendária, histórica daquela região, né? E a fêmea, no intuito ali de esperança, de quem sabe aquela estátua ajudá-la, ser o líder da família ou coisa e tal, ela passa, né, entre várias aspas, uivar ali, falar com o bicho, só que o bicho não responde, né? E a última cena é justamente ela, o bebezinho e o filho ao lado da estátua ali, do monumento. E fim de Sasquatch Sunset. Já sabemos que eles estão num período presente ou bem próximo, né, dos tempos atuais. O que aconteceu com os humanos, eles não aparecem aqui em cena, mas devem estar por ali, provavelmente. Tem o acampamento,
tem, né, as armadilhas e tem a cidade. Eu acho interessante o filme não abordar essa coisa de, ai, beleza, apareceu ali os humanos e agora eles têm que lidar. Não, eu acho que essa coisa mais intimista, seguindo esse foco até o final, desse existencialismo ali, ou então, melhor dizendo, tá? O fim do existencialismo dos pé grandes, né? Porque, ao que tudo indica, aquela família poderia ser a última e restavam poucos deles ali, né? Então, esse é o foco do filme de uma maneira absurda, uma maneira peculiar, né? Nos trazer esse universo que pode ser, sim, às vezes maçante ou estranho demais ou um pouquinho repetitivo, mas não deixa de ser criativo e inusitado. Mas essa é a minha perspectiva e a sua. Você já chegou a ouvir falar desse filme? Você chegou a assistir Sasquatch Sunset, que tá por aí nesse mundão da internet? É só procurar, depois deixa aqui nos comentários o que você achou dessa pataquada toda. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.